Ok, segunda parte do estudo de Hebreus, capítulo 5, do verso 1 a 10. Eu começo agora a falar de um verbo que aparece no versículo 2. Né? No original grego aparece o seguinte verbo, metriopathein, que se mostre paciente ou capaz de se compadecer. Né? Isso está logo no princípio do versículo 2. O grego, o pensamento grego definia sempre a virtude como o meio entre dois extremos. Então o pensamento grego, ele considerava a virtude como o ponto central, o ponto de equilíbrio entre dois extremos. Isso era a virtude segundo o pensamento grego. Um ponto médio e equidistante entre dois extremos. O meio termo, então, o meio termo entre a decepção, tristeza e a indiferença absoluta. Essa é a virtude que o sacerdote precisa ter. Essa é uma virtude que todo sacerdote precisa ter. Não ser indiferente ao pecador, mesmo quando fica decepcionado, irritado, indignado por causa do pecado que aquele pecador cometeu. Eu lembro aqui de uma situação em que eu estava viajando e nós estávamos atendendo e cuidando de uma pessoa na nossa igreja, e eu estava em Maringá num casamento, e quando eu me dou por... de repente eu fico sabendo que essa pessoa sumiu, desapareceu, e eu estou a 400 quilômetros da minha cidade, tentando aproveitar um casamento. Então imagina como ficou o meu coração, o quão indignado, decepcionado, entristecido ficou meu coração. Mas volto para Curitiba, retorno dessa viagem, ficaria mais 2 dias lá, retorno antes do tempo previsto para poder atender essa pessoa. E quando a gente está ali conversando, Deus nos dá uma graça que é sobrenatural. Porque o primeiro pensamento é, manda embora, dispensa, não tem mais jeito. Mas é uma virtude que nós precisamos ter. É a virtude que Jesus tem. Então, a virtude e a atitude que o sacerdote precisa ter é jamais considerar que o homem nécio, sem chance de resgate, que um homem seja nécio ou sem chance de resgate, mas é considerar com frequência que esse indivíduo é um filho de Deus que precisa ser resgatado, que precisa ser curado, que precisa ser tratado, e ele precisa ser reconduzido. E de que maneira? Não tem outra maneira. É somente com uma disciplina amorosa que ele é reconduzido novamente ao convívio e à relação com Deus. E repare bem o que eu estou dizendo. Disciplina amorosa. Nossos pais nos corrigiam porque nos amavam. Os meus pais, eu não tenho dúvida, me corrigiam porque me amavam. Não foram poucas as vezes que entramos no quarto, que fomos levados para o quarto ali, e o pai fazia a gente se ajoelhar à beira da cama e dava algumas varadas ou cintadas ou chineladas, explicando que o caminho que nós estávamos tomando era o caminho do erro, era o caminho do pecado e um caminho de morte. Saímos dali cheios de tristeza, saímos dali até mesmo algumas vezes com raiva, mas arrependidos. Com raiva não do pai, mas com raiva de nós mesmos. Por que eu cometi esse erro de novo? Por que eu cometi essa falha de novo? Isso é disciplina amorosa. Serve tanto para os filhos carnais quanto para os filhos espirituais. Haverá momentos que o sacerdote, o pastor, vai precisar quebrar a perna da ovelha. Vai precisar corrigir a ovelha com energia, a fim de salvar a ovelha, porque é melhor entrar na vida com um só olho, com uma só mão. É melhor entrar na vida quebrantado
do que ficar inteiro e perecer no deserto e ser lançado no lago de fogo e enxofre, ser lançado no inferno. Né? Ninguém pode tratar com seus semelhantes sem possuir essa metriopatheia. Né? Ninguém pode tratar o semelhante sem empatia, simpatia, né? Compaixão, mas também com firmeza. Né? Firme, paciente, né? E isso vem de Deus, é um dom que vem de Deus. Né? A terceira qualidade essencial do sacerdote é a seguinte: ninguém se destina a si mesmo ao sacerdócio. Ninguém dá a si mesmo essa honra, diz o texto. Né? A sua nomeação provém de Deus. O sacerdócio ou o ministério não é um ofício que o homem assume, mas é um privilégio. É um privilégio fazer parte desse trabalho, é um privilégio e é uma glória, segundo o que diz o texto. Que Cristo não trouxe essa glória para si mesmo, né? Quem o glorificou foi o Pai. Não quero dizer com isso que não possa existir aquele ministro, aquele pastor que sempre teve vontade de ser pastor, sempre quis ser pastor, sonhou ser pastor, estudou para ser pastor e acaba sendo um pastor. E muito bom no desempenho da função e no desempenho do seu chamado. Mas nem todo que tem vontade tem chamado. Nem todo aquele que tem desejo de ser um pastor tem chamado para isso. E, irmãos, a melhor coisa que eu e você podemos fazer é reconhecer para que fomos chamados, para que existimos nessa vida, para que existimos nessa terra. Qual foi o chamado que Deus me deu? Né? Jesus obedeceu ao seu chamado. Jesus cumpriu o seu chamado, teve o privilégio de cumprir o seu chamado. Algo que precisa ser lido e falado. O ministério não é um plano de carreira. Existem pessoas que frequentam a igreja, e principalmente na igreja pentecostal acontece muito isso. Eu sou pentecostal, então sei do contexto que vivo. Existem obreiros que querem porque querem ser. Ah, eu fui obreiro, agora eu quero ser um diácono, agora eu quero ser um presbítero, agora eu quero ser um evangelista, porque um dia eu quero ser pastor. Ministério pastoral. Ministério não é plano de carreira. Talvez Deus te chamou sim para ser um evangelista e você será a vida toda um evangelista. Talvez Deus te chamou sim para ser um presbítero e estar ao lado de um pastor e ser aquele que vai ajudá-lo a conduzir o rebanho, que vai ajudá-lo a ministrar a palavra de Deus ao rebanho, que vai ajudá-lo a curar, mas talvez você nunca seja um pastor líder de uma igreja. Entenda bem isso, ministério não é plano de carreira. Ninguém dá a si mesmo essa honra, é apenas um chamado dado por Deus. A grande maioria, ou boa parte dos pastores que eu conheço, são como foi Amós. Amós, se você pega a Bíblia lá, Amós capítulo 7, do versículo 12 em diante, se não me falha a memória, né? Ele está sendo confrontado por Amazias, que era sacerdote em Israel. E Amazias disse assim para ele: olha, volta lá para a tua terra. Aqui você não vai profetizar mais. Aqui está o reino, aqui nós já temos o nosso sistema. Aqui, nós não queremos você profetizando contra Jeroboão, não. Para com isso, você está enfraquecendo, você está dividindo. Nós não queremos você aqui, Amós. Volta lá para Judá, vai profetizar em Judá. Aqui você não tem vez, aqui o negócio já está funcionando, aqui já tem sacerdote. E Amós responde: eu não queria ser sacerdote, eu não queria nem ser profeta, mas Deus que me viu lá cuidando dos bois e cultivando sicômoros, Ele me disse: vai até Israel e profetiza. Eu só estou obedecendo o mandado de Deus, o chamado de Deus. A grande maioria dos pastores que eu conheço não tinham vontade de ser, né? Mas Deus lhes deu esse privilégio. E depois que Deus coloca no nosso coração o desejo, Ele tem a capacidade de realizar. Né? Então isso é que acontece.
Por isso hoje eu estou pastor, né? Deus escolheu assim. E talvez você que está assistindo, também Deus te chamou para uma missão tão importante quanto o pastorado. Simplesmente cumpra o seu chamado, né? Voltando aqui, hoje está um pouquinho difícil de se manter apenas no assunto, né? Então o autor Hebreus passa a demonstrar como Jesus Cristo cumpre as condições do sacerdócio. Então ele cita essas 3 qualidades que falamos até aqui, né? A qualidade de poder ouvir a Deus, de ser empático e simpático ao povo, à ovelha, de reconduzir a ovelha ao caminho do Senhor, e por último a qualidade de não se colocar onde não é chamado, apenas de cumprir o seu chamado, né? Em primeiro, ele considera Jesus, que Jesus não escolheu a sua missão. Não foi Jesus que escolheu a sua missão, ele obedeceu o chamado do Pai. Deus o escolheu para esta missão. João capítulo 3, né? Texto tão conhecido. João capítulo 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus o escolheu e lhe deu a missão, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, né? João 10, 18, apenas comprovando o que estamos falando. O 17 antes. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a espontaneamente dou. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tomá-la. Este mandato recebi de meu Pai. Né? Jesus dizendo que a sua missão veio do Pai. Né? No batismo de Jesus se ouviu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E o autor de Hebreus agora cita o Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Né? Gerou para quê? Gerou para esta missão. Jesus é o sacerdote que foi chamado. Jesus viveu as experiências humanas mais amargas dos homens e entende a humanidade em toda a sua fortaleza e sua fraqueza. O autor de Hebreus tem 4 grandes pensamentos sobre Jesus. Primeiro, aqui no texto de Hebreus 5, ele lembra Jesus no Getsemane. Quando Jesus, ou no Getsemane, como preferir, né? Ele lembra que Jesus esteve ali e com oração, com súplica, com lágrimas, com grande clamor e lágrimas, diz o texto aos Hebreus, né? O clamor ele vai além da oração, né? Não é apenas falar alto ou orar alto. O principal clamor é aquele momento em que você consegue colocar todo o teu sentimento, todo o teu coração, toda a dor que você está sentindo, você coloca e você expõe. Às vezes não há palavras. Por exemplo, o que Ana fez foi um clamor. Ana estava lá suplicando a Deus, pedindo por um filho, e Eli pensou que ela estava embriagada porque não conseguia entender o que ela falava. Ela estava ali com gemidos inexprimíveis, mas estava clamando a Deus. É o coração angustiado e dilacerado colocado na oração. Imagina Jesus, que estava ali atordoado, que estava ali sendo castigado com a angústia da morte. Ele disse para os seus discípulos: olha, eu estou angustiado a ponto de morrer, eu não estou suportando. A palavra de Deus diz que no meio da sua angústia e das suas lágrimas, até as gotas de suor se transformaram em sangue. Imagine o grau de tensão que Jesus estava, mas ele orou a Deus, clamou a Deus e foi ouvido por causa da sua piedade, por causa da sua obediência. Como homem, Jesus sofreu e padeceu e também, entre aspas, ouviu o não de Deus.
Jesus não utilizou ali da sua deidade para saltar o sacrifício. Não usou ali de tudo aquilo que ele poderia, como ele mesmo disse para Pedro: olha, se eu quisesse, eu mandava as legiões de anjos descer aqui e me defender, Pedro. Você não precisa me defender. Jesus poderia ter jogado tudo para cima, mas ele me amou, ele te amou, para ser o nosso autor de eterna salvação, para ser o nosso Kohen Gadol, o nosso sumo sacerdote. Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele foi ouvido. Então o que é o clamor? Não é mais do que um homem que consegue expressar uma palavra, é alguém que arranca do seu ser a angústia e a agonia de alguma tremenda tensão ou de uma dor dilaceradora. Isso é clamor. Clame ao Senhor. Cada vez que você clamar, Deus vai te ouvir. Deus vai ouvir o teu clamor. Não existe agonia do espírito humano que Jesus não tenha passado. Talvez nós nunca passemos pelas agonias que Jesus passou, queira Deus, né? Mas Jesus conheceu e até orou desesperadamente ao Senhor nosso Deus para que passasse aquele cálice dele. No Getsemane, no Getsemane, Satanás tentou desviar Jesus do caminho da obediência. E diante desse ataque, Jesus não reagiu como Deus. Ele reagiu como o homem perfeito, que confia em Deus. Ele não usou o seu poder divino para expulsar o diabo ou salvar a si mesmo da morte. Como homem totalmente dependente do Pai, ele orou, ele clamou, ele resistiu ao diabo. E mesmo no silêncio do Pai, diante daquela oração, Jesus continuou firme no seu propósito. Ele foi ouvido no sentido de ser fortalecido nas fraquezas físicas, tanto que na mesma hora que ele orava, apareceu um anjo que o confortava, diz a palavra do Senhor. Então ele foi fortalecido no sentido das fraquezas físicas e capacitado espiritualmente para beber todo o cálice que o Pai já tinha determinado. Jesus, verso 8 agora, Jesus aprendeu todas as experiências humanas, viveu todas e passou por todas as experiências humanas que nós passamos, né? Enfrentou todas com reverência, com obediência. E aqui, né, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, é a tradução de um pensamento grego, né? Outro pensamento grego, né? Diziam os gregos o seguinte: a aprendizagem vem do sofrimento. Patheimatos. Eu creio que é assim que se fala, né? Heródoto, um filósofo grego, declarava que este sofrimento era a carista mathemata, um modo desgraçado de aprender, né? Deus fala com o homem, irmãos. Deus fala com o homem nas multiformes e nas múltiplas experiências da vida. Deus fala conosco a cada instante. Aleluia. Deus fala com a gente. Muitas vezes somos nós que não conseguimos ouvir. Principalmente se o nosso coração está carregado de pecado, principalmente se o nosso espírito está teimoso em relação a Deus e nós estamos numa atitude rebelde contra as situações. Eu vou ler aqui aquilo que eu tenho estudado um pouquinho. Nós só podemos escutar a voz de Deus quando com reverência aceitamos o que nos ocorre. Se aceitarmos com reverência o que nos ocorre, ouviremos a Deus. Mas se o aceitarmos com ressentimento, então os gritos rebeldes do nosso próprio coração vão impedir que a gente ouça a voz de Deus. Não é simples, não é fácil, mas eu clamo em nome de Jesus que eu e você consigamos ouvir Deus submissos à sua vontade até em meio aos sofrimentos. Que Deus nos ajude
né? Eu e você aprendemos a obediência por meio dos sofrimentos que são frutos da nossa desobediência. Jesus aprendeu através da experiência o quanto custava obedecer. Mesmo sendo fiel, mesmo não cometendo erro algum, mesmo nunca desobedecendo ao Pai, né? Ele aprendeu a obediência através dos seus sofrimentos. Teve que sofrer mesmo sendo obediente. Mas nenhum sofrimento, aleluia, nenhum sofrimento foi capaz de desviá-lo do caminho da perfeita obediência. Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. No verso 9 aparece tendo sido aperfeiçoado, né? Ali está o adjetivo teleios, né? No grego, essa perfeição não tem a ver com a perfeição metafísica ou de nunca erra, embora Jesus nunca tenha errado, foi perfeito em tudo, tanto quanto homem, tanto quanto Deus, né? Jesus nunca errou, foi realmente perfeito, o homem perfeito que andou na terra. Mas a perfeição aqui que está se tratando, foi aperfeiçoado, é aquela perfeição de quem cumpriu cabalmente o propósito pelo qual foi gerado. Ou foi criado, no caso de Jesus, não foi criado, foi gerado, encarnou, né? Para o grego, teleios era algo que se levava perfeitamente a cabo o propósito para o qual tinha sido destinado. Quando ele usava o termo, não pensava numa perfeição abstrata ou metafísica, mas em termos de função, né? Então toda vez que a gente, ou todas as vezes não, na maioria das vezes que a gente lê a respeito de perfeitos, maduros, completos, são situações em que está ali, aparece o adjetivo teleios ou teleium, o verbo teleium, né? Que tem a ver com totalmente capacitado, atingiu o seu propósito e atingiu a estatura máxima, né? E a plena capacitação e perfeição para aquilo qual foi criado ou gerado ou existe. Certo? Espero ter me feito entender o que significa que Jesus foi aperfeiçoado. Porque num pensamento leigo quer dizer, então Jesus não era perfeito antes? Jesus em algum momento deixou de ser perfeito? Não, isso é um pensamento de quem ainda não consegue entender ou não conseguia entender o que significa realmente o adjetivo ali. Tá certo? Jesus, totalmente perfeito em todo o tempo, aperfeiçoado, ou seja, atingiu o máximo daquilo que havia proposto para ele. Totalmente, 100% capaz, 100% cumpriu o propósito de Deus. É isso que o autor aos Hebreus está falando. Tá? Por meio daquilo que suportou em total obediência, Jesus provou ser capaz e digno de ser o autor da eterna salvação, o arqueros da nossa salvação. Aleluia. E por último ele destaca a salvação eterna. A salvação eterna é algo que salva o homem já e além. É algo que salva o homem no tempo e na eternidade, né? Algo que assegura o homem na vida presente e também na vida, em toda a vida possível. Não existe circunstância concebível ou inconcebível em que Jesus não nos tenha na palma das suas mãos. Jesus veio nos salvar. Se você reconhece Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, se você deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida e você nasce de novo, né, e permanece no caminho do Senhor até o fim, pode ter certeza, você estará para sempre na mão do Senhor. Nada e nem ninguém poderá arrebatá-lo das mãos do Senhor Jesus. Tá? Então é inconcebível que algo possa arrancar o crente da mão de Cristo. O que eu descrevi aqui é uma pessoa realmente crente, convertida na sua mente e nas suas atitudes. Tá? Que Deus abençoe você. Fica aí com esta palavra e desculpe se eu me alonguei um pouquinho, mas é importante.
para que juntos nós cresçamos e sejamos edificados. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo da nossa série da Carta aos Hebreus. Um abraço.